Olá, prezada aluna e cara aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma teleaula, que hoje nós estamos com a disciplina Educação Física Integrada. Ao longo de 2 unidades, você vai ter, pelo menos, alguns preceitos sobre o que é desenvolver, o que é compreender o papel da educação física em diferentes partes da sociedade. Meu nome é Bruno César e hoje, nessa primeira teleaula, nessa unidade número 1, nós vamos conhecer alguns conceitos sobre lazer, além disso, falar um pouco sobre a relação do homem com o espaço social e de que forma você, futuro e futura profissional da área de educação física, vai poder compreender um pouco dessas relações físicas, sociais, culturais que nós fomos construindo ao longo do tempo. Tá certo? Então prepara o teu caderninho, prepara as tuas anotações aí, para que a gente possa refletir um pouco sobre os seguintes tópicos. De olho na tela. Primeira coisa que nós temos com o intuito básico aqui é fazer com que a gente compreenda, como já foi dita, a realidade social e, em especial, o lazer. Então, só para a gente refletir um pouco, a gente sempre associa a palavra lazer como um grande guarda-chuva de itens e de reflexões. Desde entretenimento, alguns vão pensar sempre assim, lazer é encher a cara, lazer é fazer atividade física, lazer é viajar, lazer é ler. Então, nós vamos perceber que sempre é colocar o corpo em estado de ócio, mas não é o fazer nada. Antes de tudo, não está ligado a um processo cultural desenvolvido na sociedade ocidental, que nós somos pré-definidos pelo trabalho. É o famoso, infelizmente um pouco delicado, o processo de, se você trabalha como, por exemplo, engenheiro, você vai pensar que a pessoa é séria e, por consequência, ela é, antes de tudo, uma pessoa calculada. E nós vamos perceber que muitos engenheiros têm dificuldades de manter as finanças pessoais em dia. Ou, ao contrário, de ser uma pessoa que é de artes, então uma pessoa espivetada, fala com qualquer um. E, às vezes, uma pessoa ali calcada, centrada, planejada, trabalhadora, que trabalha na área do teatro musical, por exemplo, que requer uma estrutura industrial muito forte. Então, a ideia aqui é a gente ter um pouco dessa consciência de entender que, primeiro, pelo lazer, a gente pode encontrar diferentes possibilidades, dentre elas o ócio. E que, infelizmente ou felizmente, muitas vezes nós somos pré-definidos pela atividade laboral ou pela atividade de trabalho que a gente desenvolve. Então, voltando aqui ao nosso slide, nós vamos perceber que tanto o lazer quanto o ócio são elementos cada vez mais fundamentais e que possibilitam a transformação e a inclusão do sujeito na sociedade como um todo. Isso se dá, voltando aqui para a nossa reflexão, isso se dá a partir dos preceitos da sociedade industrial ocidental que foi construída ao longo dos últimos 200 anos. É só lembrar a Revolução Francesa e também o processo de industrialização, a segunda para a terceira fase da Revolução Industrial até a Revolução do Conhecimento que nós vivemos atualmente e chegando à Indústria 4.0. Mas é bate-papo para outro boteco, para outra teleaula, para outro conteúdo. Tá certo? Então, nesse sentido, como é que está dividida a disciplina? Veja só, nós dividimos, como eu já comentei, em 2 unidades, sendo que a primeira, aquela que você vê hoje, bonitinho, todo cheirosinho, todo maravilhoso, todo anotadinho, em que nós temos os conceitos de tempo livre, lazer e ócio, e além disso, discutir a noção de homo faber e homo ludens. Homo faber é aquele homem que trabalha. Homem eu estou entendendo no sentido ontológico, tá? Não estou discutindo o gênero, estou apenas colocando aqui como um ser humano. Tá? E homo ludens, aquele homem que brinca, que se diverte. E como esses 2 homens coexistem, ou às vezes a gente anula um em relação ao outro, por motivos da psique, ou seja, do nosso inconsciente, dos nossos desejos. Como a gente coloca de um lado homo faber, Bruno, que é o homem que faz, o homem que trabalha. Olha só o nosso intérprete de Libras, ele é um homo faber. Agora, se eu contar uma piada, falar assim, nossa, ele conta piadas, olha lá, o sorriso vai aparecer nele, é o homo ludens, ou seja, o homem que se diverte no dia a dia. Nós não sabemos o que o intérprete faz. Nesse exato momento, ele é um trabalhador, mas nos horários livres dele, vai que ele gosta de pintar, fazer hobby, dançar balé, encontrar os amigos. Esse é o homo ludens. Tá certo? Então, essas são as distinções da unidade 1. E da unidade 2, o que seria? De olho na tela novamente. Aí nós vamos discutir um pouco sobre a sociologia do lazer no Brasil e, em especial, discutir o duplo aspecto do lazer e do ócio na educação. Tudo isso pensando sobre a sociologia, obviamente. Tá certo? Então, essa é a nossa trajetória a partir de hoje nessas 2 unidades. E na unidade número 1, como eu havia comentado sobre essa distinção do homo faber e do homo ludens, aí a gente precisa fazer alguns elementos de contextualização. Vamos começar a fechar o quadro a partir da seguinte reflexão. A primeira noção é que, por muitas vezes, a noção de lazer sempre foi em tom depreciativo.
É óbvio, eu vou falar aqui um ponto de vista geral. A gente sempre vai associar o lazer a partir do seu poder pecuniário, ou seja, a partir do dinheiro que você tem. Mas não quer dizer que quanto mais dinheiro você tem o melhor lazer. O que eu quero dizer é que muitas vezes você tem acesso às melhores, aspas, tendências ou possibilidades de entretenimento. Eu não posso discutir, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, dessa situação. Eu não posso falar para uma pessoa que pega 2 ônibus, por consequência, se você se identificar, ótimo. Por consequência, tem que trabalhar, além disso, tem que chegar em casa, cuidar dos filhos. E não estou falando só da mulher, do homem também. São papéis primordiais de ambos. E, além disso, dá atenção à tua família e, por consequência, que sabe tomar uma cervejinha. E, muitas vezes, por causa dessa cervejinha, ou desse vinho, ou dessa conversa com os amigos, você acaba sendo mal visto. Mas essa é a sua única oportunidade que você tem, porque você é massacrado por outras situações do cotidiano. Então, não estou em nenhum momento fazendo o valor do lazer, nem colocando aquela coisa do aspecto do que é melhor, do que é pior, mas sim de possibilidades de conhecimento. Então, a partir daí, a gente tem que fazer algumas decisões que a gente vai perceber que nascem lá na Grécia Antiga. Veja só. A primeira delas é que a gente vai perceber que, ao longo do tempo, essa relação do lazer vai sendo construído como algo positivo para alguns e negativo para outros. Na mitologia grega, a gente vai ter sempre a distinção de Cronos. Cronos, para quem não lembra, é o rei do tempo, tanto que nós temos um termo chamado cronômetro, tá? E isso você vai utilizar muito na área da saúde, tá certo? A partir daí, a gente vai perceber que cronômetros, ou Cronos, ele fazia o quê? Ele tentava evitar uma profecia que era um dos seus filhos iria matá-lo, para tentar tomar o seu lugar. Então, nesse sentido, o que acabava acontecendo? Você corre contra o tempo para sobreviver. De outro lado, você tinha um outro deus que era Kairos, veja só na tela. Kairos, por sua vez, era um jovem de porte atlético, em que literalmente, por ter 2 asinhas no pé, curtia a vida sem essa necessidade, esse peso de Cronos. Então, o que a gente vai perceber? Cronos e Kairos são 2 termos que são utilizados como tempo. A diferença é que Cronos é você correr contra o tempo, por causa da estrutura mitológica que a gente colocou agora há pouco, e Kairos, por sua vez, acaba sendo a da fruição, do lazer. O que isso quer dizer? Quer dizer de uma forma muito simples que, de um lado, a gente vai ter o tempo do trabalho, está ligado a Cronos. E, por sua vez, Kairos está no sentido de curtir, de curiosidade, de você flutuar. E é aí que eu gostaria de lidar com o lazer, nesse segundo ponto. Não transformar o lazer como muitos colegas, muitas pessoas que estão ao meu redor, que gostam de fazer assim, eu assisto um filme para poder pensar. Não, às vezes você pode assistir um filme para fruir. Eu fui num evento que literalmente falava tudo sobre atividade física, sobre fisiologia, e eu aprendi novas técnicas. Às vezes você apenas conheceu o seu corpo, ou apenas você percebeu que ele funciona de outra forma. Então, é essa relação que a gente vai alternando em lazer. Então, nesse sentido, o que nós temos de definição? De um lado, nós vamos ter, como eu já disse, cronômetro, ou seja, aquela coisa com finitude, segundos, minutos, e kairos, que é algo subjetivo pessoal. Pode ser rápido, pode ser devagar, mas sempre se associam a atividades prazerosas e pouco desgastantes. Ao longo do tempo, ao longo da sociedade industrial, o que a gente vai percebendo é que deu-se mais ênfase ao cronos do que ao kairos. Apenas aqueles que tinham dinheiro ou tinham acesso a certas, aspas, práticas, acabavam tendo o kairos porque era uma coisa muito subjetiva. São as críticas que muitas vezes algumas pessoas têm do tipo, ai que fresca por ela gostar dessa música ou gostar desse vinho. Mas às vezes ela está desenvolvendo essa habilidade kairosiana aí colocada. E a partir daí a gente vai perceber uma organização do tempo. Eu vou fazer uma lista e uma leitura rápida com você. Veja só. Nós vamos perceber ao longo do tempo que nós temos, no momento paleolítico, entre 700 mil e 10 mil a.C., as pessoas eram nômades. Aliás, é aqui que começa a nascer o turismo, a circulação das pessoas como um todo em diferentes partes. Na sequência, nós temos a fase mesolítica, ou o período mesolítico, em que a população começa a se estabilizar e, por consequência, fazer o que a gente chama de inglês de cattle, ou seja, começar a ter a construção e, por consequência, a criação de animais. E, nesse sentido, as pessoas sobreviviam da caça e, obviamente, coleta de frutos. É aqui que começa o nascimento da agricultura. Mas a agricultura mesmo se dá a partir de 7.000 e 3.000 a.C., e que nós vamos ter não só o cultivo da terra, mas também o surgimento, e aí voltando para a nossa reflexão, vou falar um pouco sobre o crescimento das comunidades. Aí começa a se criar a relação religiosa, a relação de você começar a viver em comunidade, de criar famílias, de você ter um certo processo de monogamismo, ou seja, de você se casar com uma mulher ou com um homem e estabelecer relações familiares, até que você começa num segundo período,
ou, como a gente vê a partir de agora, no período arcaico, em que a gente vai ter a noção da propriedade privada e, obviamente, da escravidão. É aqui que a gente começa, em 8 a.C., que nós começamos o processo de exploração e de ganhar dinheiro. Tempos mais tarde, a gente vai ter o quê? As pessoas começam, além de ter propriedade privada, o surgimento de serviços, em especial públicos. Por que eu estou fazendo toda essa trajetória, toda essa história aqui para você? É para você entender como, ao longo do tempo, aquilo que era curtir a natureza, viver, começa a se delimitar num pequeno espaço, em que você tem que fazer a curtição dentro de um local chamado casa. Muitas pessoas, até os dias atuais, se a gente observar, buscam, até ditados portugueses, sempre gostam de dizer isso, quem casa, quer casa. Tá? Então, o que acontece? Você quer ter o seu espaço para você ter a sua cultura social, você viver em sociedade dentro de um terreno, dentro de um condomínio, dentro de um apartamento, relacionar-se com seus vizinhos, ir à academia, ir a um determinado clube, torcer para um determinado time. Ou seja, cada vez mais são colocadas regras em que você precisa ter tempo para curti-las. E não curtir livremente, sem todos esses preceitos aqui colocados. Então, todo esse processo que eu estou aqui descrevendo para você agora serve para entender como vai sendo organizada, ao mesmo tempo, a nossa identidade através do tempo. A partir daí, eu dei um salto aí de 200, 300, 400 anos, em que a gente vai notar, na Idade Média, nós tínhamos esse processo de exploração e, por consequência, de assujeitamento. Na Idade Moderna, a situação continua a mesma, veja só. Já na Idade Moderna, a gente vai começar a perceber o seguinte: se as pessoas eram exploradas, houve a possibilidade delas começarem a crescer nas atividades comerciais. E aí a gente começa a ter o processo de trabalho remunerado. E a partir do momento que a gente tem essa relação trabalho remunerado, a gente vai criar uma relação muito importante nessa disciplina: a noção de tempo, trabalho e salário. Só voltando aqui para a nossa reflexão, não é necessariamente a quantidade de horas trabalhadas, mas você se preparar para o trabalho. Um deles é o processo do estudo. Outro exemplo que a gente tem dentro desse procedimento, dentro desse processo, é também a noção de você se dedicar. É aí que começam os famosos coaches da vida, ou ainda as programações neurolinguísticas, em que você precisa estar apto, treinado para tal. Tudo isso faz parte da relação que você se aposta para o futuro. Quanto mais tempo eu treinar e dedicar, mais, aspas, teoricamente, eu posso ganhar dinheiro e conseguir com esse dinheiro comprar as coisas. Por isso que eu comecei no início desse bloco falando sobre essa relação aí colocada. Então, todo o processo que se dá da nossa identidade se dá por meio da economia. Ou, nas palavras de Martins e Batista, se dá na constituição de Cronos. É aí que a gente começa a perceber o moldar da nossa identidade através do trabalho, através do tempo cronometrado. É só ver essa teleaula aqui. Você me conhece por 1 hora de aula, 4 blocos aí bonitinhos de tempo, para que você possa entender um determinado conhecimento e se preparar para ele sendo avaliado numa disciplina. Ou ainda por cima, mostrar conhecimento num seminário. Ou ainda por cima nas práticas profissionais que você vai desenvolver futuramente. Então, tudo isso se dá dentro dessa estrutura aí colocada. E a partir daí, a partir da Idade Média, Idade Moderna, até chegar nos dias atuais, a gente vai perceber que nós temos a constituição do capitalismo, como comentei agora há pouco. Ou, nas palavras de Marx, veja só, o tempo do trabalho domina o próprio trabalho, pois é uma moeda de troca. O trabalhador é remunerado pela sua jornada. Há uma supervalorização do tempo do trabalho. Só voltando aqui para a nossa reflexão, é mais ou menos o que acontece com, se não tem nada para fazer, às vezes o chefe poderia te dispensar, mas não, ele quer que você bata o cartão de entrada e de saída, porque esse é o tempo que você está disponível para ele e, por consequência, pagando. É óbvio que nos dias atuais, em pleno século XXI, a gente tem uma precarização do serviço, mas é bate-papo para o outro bloco, para o segundo, para o terceiro. Uma coisa é certa, o que a gente vai perceber, cada vez mais nós temos trabalhado com o tempo. Um bom exemplo que a gente tem nos dias de hoje é o que você vê aí na tela. A ideia de home office, ou ainda por cima, no nosso caso, na área de saúde, na área de educação física, é quando você começa a trabalhar como um homem liberal, em que você é um profissional que faz a tua própria agenda ou disponibiliza o seu tempo colocado. Então, você começa a trabalhar com um tempo autogerido, mas a gente vai perceber que a gente, para ganhar dinheiro, tem que ser cronometrado como um todo. Então, nesse sentido, o que a gente vai pensar? Como é que a gente trabalha ou como é que a gente desenvolve todas essas habilidades na busca de uma qualidade de vida? Como é que a gente alterna entre a possibilidade e a necessidade de ter que ganhar dinheiro para pagar as contas e ter acesso àquilo que Kairos colocar? Então, eu espero pelo menos que tenham sido colocados agora as tabuleiras e os questionamentos aqui diante. Tá certo? Frente ao monte de perguntas e janelas que a gente abriu agora, eu gostaria de dar uma pausa, é o nosso momento de interatividade, que trago para você a seguinte pergunta. Veja só.
Das afirmações a seguir, qual delas é incorreta? Alternativa A. Cronos era um dos titãs que devorava os filhos ao nascer. Alternativa B. Kairos é um deus representado como um jovem de porte atlético com 2 asas no pé. C. Na Idade Moderna houve mudanças com relação ao trabalho, redução das atividades comerciais, farturas agrárias e riquezas monetárias. D. Cronos e Kairos são 2 figuras míticas representantes do tempo, mas cada uma simbolizava um tempo distinto. E E. A reforma protestante, principalmente nas visões de Martinho Lutero e João Calvino, vinculava o trabalho à salvação divina. 5 alternativas, uma é incorreta. Tempo rápido para você que a gente já volta com o segundo bloco e com a resposta. Vamos lá?